Pensábamos que nunca llegaría, pero finalmente un episodio centrado en esta chica. Salve, telanautas! Olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, para mais uma vez a gente falar sobre aquilo que a gente tanto gosta, e dessa vez com mais alegria, devo acrescentar, já que a gente vai falar sobre Star Trek Strange New Worlds, na sua terceira temporada, seu 9º episódio, Terrarium ou Terrário. Sim, finalmente um episódio da Ortegas. Tava esperando, né? É um episódio que tem méritos emprestados, mas a fonte é tão boa que eu nem vou reclamar dessa vez, porque nem isso diminuiu o poder desse episódio. Vamos lá com a definição de terrário pra gente poder entender melhor o que eles estão propondo aqui com essa baguncinha. O terrário é um ambiente artificial e controlado, onde as plantas e outros organismos são observados e é projetado para ser autossuficiente, com ciclos de água e nutrientes simulados, mas sempre dentro de um recipiente fechado ou com uma entrada limitada. A vida ali dentro, apesar de parecer natural, está sempre sobre as leis e os limites do sistema criado. O observador, neste caso, o dono do terrário, pode interferir, regar ou podar as plantas, mas o objetivo é que o ecossistema encontre seu próprio equilíbrio. Deixa eu viajar um pouquinho na maionese aqui, mas afinal, não foi para isso que vocês colocaram no meu canal? Vamos lá, existe Star Trek e existe o espírito de Star Trek, que para efeito dessa conversa aqui eu vou chamar de princípio da ascensão universal, já que não é exclusivo para Star Trek. São coisas que você acaba encontrando em outras obras, mais pelos ideais e a forma como eles lidam com esses assuntos do que pelo fato de se o negócio se passa numa nave, indo de planetinha em planetinha, encontrando racinha ou espéciezinha no espaço ou não. Por exemplo, a gente vai encontrar muito desses conceitos, vejam vocês, em Avatar, o último mestre do ar. Do mesmo jeito que a gente vai ver essas coisas na trilogia Matrix, principalmente nas sequências, talvez até mais pra perto do terceiro filme. E até em lugares menos óbvios, como por exemplo o filme de drama cômico ou comédia dramática A Vida é Bela. E em outros tantos lugares, como The Walking Dead e vejam, X-Men. Star Trek já, com certeza, influenciou um monte de produções por aí, mas também acaba sendo influenciado por esses assuntos, já que essas ideias não são de propriedade de Star Trek, fazem parte do centro, do núcleo, mas não necessariamente são indissuadíveis. E aí quando eu falei que eu ia viajar um pouquinho na maionese, é porque vejam só, eu não tô querendo comprar briga nesse momento na conversa pra separar essa coisa do fandom de quem tá e quem não tá gostando do presente e atual momento do chamado New Trek, ou New Trek. Mas vale dizer, desde que ele começou a ser feito por empresas terceirizadas, seja a Bad Robot ou seja a Secret Hideout, do Alex Kurtzman, que é muito elogiado por alguns, muito criticado por outros. Mas vamos lá, galera. Uma crítica que eu nem vou dizer que fosse minha, por mais que eu em muitos momentos concordasse com ela, era de que produções como, por exemplo, Discovery, acabavam parecendo como se fosse uma espécie de sci-fi genérico que por acaso acabava tendo o título na sua tag para ser vendida pra galera como Star Trek, mas não necessariamente tinha todos os elementos e componentes que faziam de Star Trek, até pelo fato de subverter muito das coisas do como a gente encarava o cânone, seja do aspecto visual ou até das formas como os personagens se comportavam com elementos históricos dentro da narrativa daquela timeline. O importante aqui é a gente entender que, mesmo você encarando aquilo como uma espécie de Star Trek genérico, se é que é o seu caso, a gente tem que entender que outras séries que de repente nem levam Star Trek no nome podem ser muito mais Star Trek do que um Star Trek genérico, caso elas de fato usem esses ideais da forma correta. Quer um exemplo?
The Orville. Então, vamos lá, para poder voltar a colocar o pé no chão e a gente seguir com essa linha de análise. Esse episódio, por mais que algumas pessoas possam acusar Strange New Worlds de ser uma espécie de Star Trek genérico, não sei se é o seu caso. Lembre-se, não estou acusando ninguém, só estou dizendo que tem gente que faz isso. Ainda que esteja sendo acusado de Star Trek genérico, ele foi beber numa fonte que é tão rica nos conceitos de Star Trek que mesmo de forma genérica, ele foi muito Star Trek. Espero que eu tenha me feito entender. Então, com isso, quero deixar claro para vocês, por mais que eu tenha, sim, constantemente muitas críticas a New Trek e a Strange New Worlds em particular, vou deixar claro que esse episódio aqui foi tão bom que eu gostei. Então vamos lá com os muito importantes recados da paróquia. Galera, por favor, para quem já é de casa ou para quem tá chegando agora, se é o seu caso, sejam todos muito bem-vindos. Heitor Teixeira aqui. Galera, por favor, deixem o like. Isso me ajuda a me manter motivado e ter a chance de fazer esse material que eu faço com tanto carinho a chegar em mais possíveis interessados que podem vir fazer parte dessa família de apreciadores de sci-fi e em particular de Star Trek, que estão dispostos a conversar mais do que apenas o gostei, não gostei. Gostei? Por quê? Desgostei? Por quê? Vamos embasar. Vamos fazer essas conversas terem a chance de se aprofundarem mais, do jeito que Star Trek merece. Então, para isso, galera, além do like, vou pedir para vocês considerem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem os novos lançamentos de tudo o que eu coloco aqui. Falo demais de Star Trek, mas com certeza não é só isso. Vale a pena até vocês darem uma passeada pelo canal e encontrar uma série de outras coisas que o nerd em geral gosta e dá aquela maratonada. Aí você já aproveita e deixa um hype nesse vídeo que eu sei que você tá curtindo e tenho certeza que vai gostar ainda mais se assistir até o final. E isso também vai me ajudar bastante e é totalmente de graça para vocês. Então, para poder falar sobre todas as coisas interessantes que valem a pena nesse episódio, eu vou fazer uma recapitulação geral comentada a partir de agora. Só que é claro, para fazer isso direitinho vai ter que rolar tudo isso com spoilers. Então fica aí o aviso. Eu sei que eu já declarei que esse é o momento dos spoilers, mas eu vou declarar porque eu sou bonzinho pra caramba. Sou um tremendo anfitrião pra vocês. Spoilers dentro do spoiler. Porque como eu falei, o episódio foi sim muito Star Trek. E não tem nada mais Star Trek do que Inimigo Meu. Filme da década de 80. Caso vocês não tenham visto aquele filme e não queiram perder as coisas que vão fazer a apreciação de vocês daquele filme serem realmente bem aproveitadas, zarpa fora pra ir lá assistir, vai curtir, vai aproveitar. Tem inclusive vídeo de review aqui no canal, que vocês vão ser todos muito bem-vindos pra dar uma conferida, mas assiste e depois volta. Mas volta mesmo, porque quando você conhece aquele filme, é óbvio, as coisas que eu vou dizer aqui vão ficar todas muito mais claras e muito mais evidentes. Então, tamo combinado? É isso. Agora eu vou começar mesmo, hein? Se você ficou, é porque você não se incomoda, nem com os spoilers do episódio, nem do filme. Mas vamos lá. A Enterprise está passando por uma região do espaço onde, aparentemente, os fenômenos astronômicos acontecem de uma forma ali meio diferentona. São até considerados meio que como coisas fantasmas nos sensores, que parece que as coisas acontecem de um jeito que geram até umas lendas entre as naves que circulam por ali, que navegam por ali. Talvez o que lembraria muito do que na nossa época da navegação, a grande força da navegação, onde só tinha isso basicamente, que as grandes nações que eram fortes nisso acabavam dominando a expansão pelo globo, passavam por certos lugares que acabavam gerando as tais lendas das serpentes marinhas, de sereias e de outras coisas do gênero. Basicamente eles estão passando por algo assim, e já que a ideia é estudar, chegar lá e encarar essas coisas de frente, tentar ver o que tem de ciência por trás, que é justamente o lado do ir vasculhar o mundo, o cosmos, através das coisas que são de fato interessantes. É isso que a Enterprise está fazendo dessa vez, só que,
pra conseguir entender essas coisas, que inclusive é citado, que são analisadas e meio que catalogadas pela tal Divisão 12, que me pareceu uma parada ali meio a lá Arquivo X dentro da frota, da federação e tal, sobra pra pessoa que melhor consiga navegar com uma nave auxiliar lá fora pra ir buscar de volta a fonte dos dados que tá coletando todas as informações a respeito dessa anomalia. E aí, galera, é evidente que se a gente tá vendo uma série onde tem uma personagem que ainda não teve uma história dedicada pra si e vive lembrando a gente que ela é a melhor pilota que tem e que ela pilota a nave, é óbvio que vai ser o episódio onde quem vai ter a chance de brilhar vai ser a Eriquinha, a menina Ortegas, que dessa vez é a bola da vez e vai lá pra fora brincar. O problema todo é que ela sai com a nave, inclusive com as escotilhas fechadas, tendo que voar, entre aspas, meio que por instrumentos ali, como se a bagunça visual lá fora fosse tão grande que não fosse ajudar ela a fazer um voo visual. Aí ela se aproxima da tal anomalia gravimétrica que na última hora, no último momento ali, quando ela tá resgatando o que é necessário, abre um wormhole que acaba empurrando ela para um outro lugar, que é justamente o que vai dar a ideia do tal do terrário, que faz parte do título do episódio. Chega a ser citado que existe a possibilidade deste lugar ser uma espécie de bolsão universal, como se um universo paralelo, que talvez tenha sido criado de propósito, mas isso não é abordado ali, na fala do Spock. A gente só vai depois ter mais motivos para deduzir isso conforme o episódio vai passando. Então, veja só você aí de casa. A partir do momento que ela passa pelo buraco de minhoca, que ela cai no ralo, a situação é tão violenta, tão perigosa, que imediatamente ela tá em perigo. A galera não sabe o que aconteceu com ela, nem sabe se vai descobrir. Mas é evidente, como um membro da tripulação, o resto da galera vai fazer todo o esforço que tiver ao alcance deles para ajudar a resgatar a moçoila. O problema é que, do lado de lá, ela vai ter que cuidar dela, já que não tem mais ninguém para fazer isso. A série vem batendo na tecla de que tá sim rolando uma grande amizade e proximidade entre a Uhura e a Ortegas. Então agora é claro, a Uhura iria se preocupar e se esforçar para salvar qualquer um. Mas digamos que aqui ela tem uma vontade extra de que a coisa dê certo. Já lá estatelada na superfície do planeta, uma coisa que vale ressaltar é que a Ortegas nunca se vendeu como tendo sido necessariamente a maior CDF da academia, ou seja, ela frequentava a coisa tentando se especializar na sua área, mas não necessariamente ela tem demonstrado que ela era uma grande consumidora dos conhecimentos em geral, que eram servidos para qualquer um que fosse comum à frota, já que, lembrando, mesmo tendo divisões específicas, qualquer membro da frota tem uma série de noções básicas para agir de uma forma meio genérica, ocupando qualquer posição ali no campo do futebol metafórico do que eu tô falando aqui, para poder servir numa situação onde, olha, não tem outra pessoa especializada para fazer isso, só sobrou você. Você vai ter que fazer isto o melhor que você puder. Então ela nunca tinha demonstrado que ela de fato se esforçou para ter essas características. Mas agora ela vai entender que é melhor ela ter aprendido direito, porque senão tá lascada. Logo no começo ela percebe que tem uma luz que fica brilhando, lembrando sua presença a uma certa distância, lá pro lado do horizonte, que às vezes muda de lugar e tal. E, já que a gente já tá nos spoilers mesmo, vamos lá. É óbvio que isso se trata a respeito dos Metrons, da galera que tá observando ela, que pra quem ainda não assistiu a série clássica não vai fazer a correlação com o episódio Arena, que teria, em teoria, sido o primeiro aonde a galera... Não tem teoria. Foi o primeiro aonde nós da audiência, há quase 60 anos atrás, ficamos sabendo da existência dos Gorn. Agora, aqui eles acabam entrando de um jeito diferente, numa forma mais introdutória, numa coisa que faz até a gente se perguntar, puxa vida, essa galera, que na verdade não se apresenta como uma galera, mas como uma unidade, quase que
ainda que eles tenham uma mente coletiva, ou seja lá, se apresenta na forma de uma pessoa só. A gente pode levar em consideração que por mais evoluído, inteligente e tudo mais que este ser seja, acho justo dizer que a sua forma de encarar moral e ética não é 100% compatível com o nosso, já que ele acaba usando o lance de justificar suas ações com atos de curiosidade. Mas essa interferência pode sim ser questionada no quesito de se uma espécie tão avançada teria o direito de mudar tão drasticamente a vida de um outro ser apenas para sanar a sua curiosidade. Ainda assim, isso é um assunto periférico de todos os assuntos periféricos que somados fariam com que a gente passasse um tempão discutindo as coisas desse episódio, porque ele realmente é muito rico de material para discussão. Mas como esse a princípio não é o foco, vamos se centrar no lance de que essas criaturas podem até, por uma evolução moral, como eu tinha falado, existe Star Trek e o espírito de Star Trek, e elas já deixaram mais ou menos claro que elas gostam da ideia desse espírito de Star Trek, elas não necessariamente se comportam desse jeito o tempo todo. De volta na nave, mais uma vez eles vão fazer uma coisa que é muito comum em episódios desse tipo, que é mostrar pra gente que o tempo deles é limitado. O Capitão Pike não pode ficar ali ad eternum procurando pela Erika, usando todos os recursos da frota, da nave em si, pra poder passar o tempo que quer, porque tem uma galera esperando eles com 4.000 vidas aguardando um carregamento de vacinas. Inclusive chega a ser citado o Capitão Decker, lá da Constellation, que a gente vai ver mais pra frente, lá em TOS, justamente no episódio The Doomsday Machine, que inclusive tem familiaridade com o Decker que a gente vê no filme do The Motion Picture, só pra dizer. Aí, no momento em que a gente se dá conta de que a Ortegas não tá sozinha na superfície do planeta, todo aquele papo que eu falei a respeito de casar a história desse episódio com uma releitura do que acontece no filme Inimigo Meu fica muito claro. Agora, como eu já dei o spoiler, eu só vou seguir com vocês. Vou dizer pra vocês o seguinte, não é a primeira vez que eu vejo uma série de sci-fi ou até mesmo Star Trek trabalhar em cima de uma ideia dessas, porque a ideia de fato é muito boa, muito tocante e muito cheia de valor. Agora, por se tratar de um episódio e não de um filme longa-metragem, a gente vai ter menos tempo pra desenvolver essas coisas. E nem vai dar pra gente usar todos os elementos da forma como eles vêm da fonte, da forma como eles vêm da fonte. Porque afinal de contas, isso aqui não é o universo de Inimigo Meu, a gente tá falando de Star Trek. Então a gente vai ter que usar os elementos que estão à mão pra gente meio que entender que esse teatrinho que vai acontecer aqui emula a ideia do que quer ser passado lá, mas dentro dessa caixinha de brinquedo que tem um jeito específico de funcionar. O problema todo é, a gente vai ter que reduzir muitas das coisas que lá só funcionam porque a lógica de lá tá protegida por aquilo ser um universo à parte, e por ser um longa que tem tempo suficiente para desenvolver as ideias. Aqui, até o fato da pressa em ser encontrada, que a Enterprise coloca nela, acaba roubando algumas importantes situações que constroem justamente as coisas que fazem com que uma história dessas brilhe ainda mais. Mas não vou reclamar disso também. Na reunião da galera, a Uhura fica reforçando a ideia de que eles precisam alocar mais recursos para não desistir da amiga, a Ortegas. E é claro, a Una também junto com o pai que tá deixando claro, ninguém tá desistindo, minha filha. Abaixa aí o seu facho, aguenta a situação. O problema todo é, do mesmo jeito que teve a discussão no episódio do documentário, se eles são exploradores, benevolentes, benignos, aquele papo, ou se eles de repente têm um aspecto militar, a resposta é, eles são ambas as coisas, tudo ao mesmo tempo, tendo que lidar com as duas realidades misturadas, ou seja, eles têm 4.000 vidas esperando ansiosamente pela carga que eles estão carregando, com pessoas que inclusive podem estar morrendo nesse momento. Então isso cria aquela sensação da areiazinha escorrendo pela ampulheta, que vai gerar uma sensação de angústia extra, que eu não sei se necessariamente era tão necessária assim dentro da história, mas de qualquer forma, essa nova administração aí de Star Trek adora usar esse recurso, e aqui não foi diferente.
O Capitão Pike então acaba deixando claro para Uhura que ele vai alocar os recursos que forem necessários sim, desde que ela consiga apurar provas suficientes que dentro das circunstâncias reais comprovem que existe uma chance real. Porque se for só para ficar na base do vamos que vai ser bom, a gente precisa porque a gente tem que, aí vai ser mais difícil de convencer tanto a ele quanto o resto da galera de seguir com esse plano de ação, porque para salvar uma eles podem ter que colocar muito mais gente em perigo, o que faz sentido. E é mais lógico do que toda a lógica que rolou no episódio passado, mas para isso ela vai ter que trampar. Lá no planeta, o tal Gorn, que tá coexistindo com a Erika ali numa situação que acaba fazendo o tal encontro já se mostra piedoso logo de cara. Ou seja, é como se algumas etapas daquela construção da primeira estranheza que dois seres diferentes, antagonistas, teriam num encontro como esses, eles simplesmente pularam essa etapa e já colocaram aquele ser como sendo o ser que tá disposto a chegar no deixa disso. Porque eles têm menos tempo para trabalhar, então algumas coisas têm que ser aceleradas. Tudo bem. Duas coisas que eu acho que valem a pena ser comentadas. A primeira é a Ortegas nunca pensou tanto em voz alta, até porque a gente precisa entender o que tá se passando e o que tá se passando principalmente dentro da cabeça dela. E outra, o episódio é bacana, mas as cenas do planeta são escuras pra caramba, vai, fala aí. Então essa suposta animosidade que deveria rolar pra construção dessa história, que seria de se esperar nessa interação entre a Erika e o Gorn, meio que só é vivido pela Erika. O Gorn já deixou de lado. E ela vai ter que aprender a deixar de lado também. Só que isso só acontece quando a forma aperta. Que a partir desse momento ela também está disposta a falar, beleza, vou embarcar na sua. Como eu disse, e vou insistir, por se tratar de um episódio e não de um filme, eles têm que acelerar um pouquinho essas coisas para conseguir caber tudo o que eles querem contar num espaço mais curto de tempo. Mas isso dá uma prejudicada no como a gente percebe a trama. Até por isso eu tô pedindo pra vocês, vai assistir Inimigo meu filho, que lá a história vai ser do jeito que tem que ser mesmo. E como eu tô dizendo, esse conceito de colocar dois inimigos coexistindo, tendo que aprender a lidar com as suas diferenças, até tirarem inclusive proveito disso, verem que existe um carinho possível entre esses dois seres ali, não é uma parada nova dentro de Star Trek, já tiveram outros episódios que seguiram por coisas assim. Porém, quanto mais ele tenta, quanto mais esse episódio tentar se parecer com uma releitura do Inimigo Meu, mas ele vai ter essa tendência de sentir, fazer a gente sentir que ele tá apressado. Normalmente os episódios que se destacam mais são aqueles que pegam a ideia, mas têm originalidade o suficiente para falarem por si próprios. E eu vou citar alguns pra vocês. Na nova geração, o que é mais provavelmente parecidão com o Inimigo Meu é justamente o The Enemy, onde o Geordi LaForge fica preso em uma lua com um Romulano ferido após a queda de uma nave. As tempestades de íons estão bloqueando o teletransporte, os dois precisam trabalhar juntos e confiar um no outro para sobreviver. Apesar da desconfiança mútua no início, eles desenvolvem um respeito forçado, que se transforma em uma trégua e, por fim, em algo próximo de uma parceria. Outro episódio que segue por uma coisa dessas, de colocar pessoas que não necessariamente veem a vida com os mesmos olhos, forçando elas a viverem um algo em comum que as aproxima, é outro que também é um episódio muito memorável, chamado Darmok. Esse episódio é uma obra-prima da série e aborda a comunicação de uma forma única. O Capitão Picard se vê preso em um planeta com um capitão alienígena que fala uma linguagem baseada em metáforas e referências de sua cultura. Eles são atacados por uma criatura local e, para sobreviver, precisam encontrar uma forma de entender um ao outro, superando uma barreira que parecia intransponível. Embora não seja uma inimizade literal, a desconfiança inicial e a necessidade de se entenderem para sobreviver a uma ameaça externa criam uma conexão profunda. Em Borg, a tripulação da Enterprise resgata um jovem Borg que foi separado do seu coletivo. Eles o nomeiam Hugh, e o Capitão Picard, que tem um ódio profundo pelos Borg, após o trauma de ser assimilado, inicialmente planeja usar Hugh como uma arma biológica. No entanto, o contato com o indivíduo Hugh, que começa a desenvolver uma individualidade, desafia as noções de Picard e Guinan sobre o coletivo.
A relação que se forma entre eles mostra que o ódio cego pode ser superado pelo reconhecimento da humanidade, ou nesse caso, da individualidade no outro. E um que eu acho bacana demais, que é lá de Deep Space Nine, chamado Duet, onde a Major Kira Nerys, uma ex-combatente da resistência bajorana, suspeita de um cardassiano que chega à estação espacial. Ela acredita que ele seja um criminoso de guerra cardassiano de um campo de trabalho bajorano e quer que ele pague por seus crimes. A relação entre os dois é tensa e cheia de dor. O episódio explora as emoções de Kira e as complexidades do perdão e da justiça. Embora não chegue a uma amizade, o relacionamento entre eles desafia a percepção de inimigo da Kira, mostrando a importância de ver o ser humano por trás do ódio. No caso, o cardassiano. Mas vocês entenderam. E já que nesses exemplos que eu dei pra vocês, parte importante do como se soluciona o problema é a comunicação, a Ortegas precisa desesperadamente do sistema, do equipamento de comunicação desse Gorn para poder tentar chamar a nave, para chamar ajuda e tirar ambos dessa situação. Para isso, então, no meio do sono da criaturinha, ela acaba tentando arranjar um jeito de roubar o tal equipamento, e aí vai tentar usar ele lá fora, se colocando obviamente no meio do perigo. E é justamente aí que a coisa muda, galera. Porque mesmo tendo roubado o equipamento do Gorn, o Gorn vai lá e salva ela de novo, mostrando benevolência de novo, salvando ela das criaturinhas, inclusive criaturinhas essas que acabaram servindo como comida naquela cena que eu falei da fome, lembra? Então, para poder fazer isso de salvar a Erika é usado lá inclusive o escudo corporal do Gorn. Lá na nave, então, a gente vai mergulhar um pouquinho mais no que está acontecendo com as tentativas de resgate e a gente vê que depois de várias simulações, de tentativas de encontrar um caminho para conseguir ajudar a amiga, a Uhura consegue encontrar um caminho lá que se mostra, mesmo que dependendo de um grande salto de fé e um grande esforço, que vai depender sim da interferência do Pike, porque é meio que pedir demais, ela encontra lá um caminho que pode servir, que inclusive tem respaldo do Spock. O problema todo é, a coisa tá mostrando uma chance de sucesso de 56%, sendo que o Pike queria uma chance maior. E aí ela acaba mentindo, jogando o número para 61%. Isso, por si só, daria toda uma margem pra gente fazer uma série de outras discussões envolvendo se ela devia, se ela podia, se era certo, se era errado. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa só está vindo a acontecer para de fato enriquecer a discussão a respeito dessa coisa, até onde nós nos permitimos ir para lidar com os nossos interesses. Vou dizer para vocês que de todos os detalhes que compõem esse episódio, essa parte da história foi a que eu achei mais dispensável, que eu acho que não agregou tanto assim. E, até pelo fato de que se a gente for colocar muito peso nela, ela meio que tira o foco do que a história tá tentando contar, eu, por livre e espontânea vontade, vou escolher ignorar. Até porque, vamos lá, por mais que o Pike seja um cara bonzinho, compreensivo e tal, isso daí tem que ter um limite dentro dessa hierarquia militar. Até como uma espécie de retribuição do favor, porque o Gorn salvou a vida dela, a Ortegas vai tentar arranjar um jeito de ajudar o Gorn, que tá ferido na perna, com aquilo que ali faz sentido para cuidar dessa outra espécie, que é algo que não sei se necessariamente faria sentido para cuidar de um ser humano, que é uma espécie de pomada feita com minerais. Então ela meio que vai precisar cuidar, ainda que seja uma cena meio assustadora de você estar perto de um ser que você até ainda ontem via como sendo um ser bestial que do nada pode arrancar tua cabeça com uma garrada, ela vai lá e tenta de fato fazer isso. Só que, realmente, o que pode favorecer muito o diálogo entre essas duas criaturas é a comunicação que até agora tem rolado muito do ponto de vista bem rudimentar ali. Uma coisa de gestos e apontar e fazer uma coisa meio na mímica, mas a própria Erika acaba tentando fazer com que um equipamento que ela deixou sobrando lá funcione como uma espécie de arremedo de um tradutor universal, ou o mais próximo disso que ela vai conseguir chegar, o que na verdade vai fazer apenas com que ela tenha respostas de afirmativo ou negativo por parte da criatura, quase como um sim ou não.
Mas a parte mais interessante é quando a gente descobre que o Gorn, na verdade, consegue ler a mente dela e ter uma informação muito mais precisa de frases muito mais difíceis de se conseguir traduzir apenas com sim ou não de um ser para o outro. Ela consegue entender as coisas de uma forma mais profunda, o que a gente tem que entender como sendo um ponto basicamente muito lúdico para contar essa história. Mas, se a gente roubar essa parte, a gente vai se privar de ver o que a história quer contar pra gente e até onde ela quer chegar. Então, de novo, é mais um detalhe que eu sei que tá lá, mas eu escolhi não reclamar. Uma outra coisa que pra mim não chegou a ser surpresa, apesar de eu ter ficado surpreso depois, foi quando a gente descobre que o Gorn não é um Gorn, é uma Gorna. Porque, na verdade, é uma fêmea. Eu suspeitei desde o começo do episódio, suspeitei desde o princípio, que fosse uma fêmea pelo fato de que no material de origem, lá no Inimigo Meu, o Drake que entra em contato com o astronauta, que serve como os nossos olhos e ouvidos para nos guiar naquele mundo, não chega necessariamente a ser uma fêmea, mas vem de uma espécie que se reproduz de forma assexuada. Então, lá ele precisa desse elemento narrativo, porque ter o filho faz parte do contar aquela história. Aqui eu imaginei que isso fosse ficar por parte de uma fêmea mesmo. O que me surpreendeu é que eles tiraram esse lado completamente da história e a Gorna nem grávida tava. Uma coisa que eu já não achei tão legal no episódio foi que a passagem do tempo é percebida de uma forma bastante abstrata, fazendo com que fique muito difícil da gente entender exatamente quanto tempo tá se passando de uma cena para outra. A gente sabe que eles ficam ali provavelmente alguns dias. E ainda assim, uma história dessas para ser construída, bebendo da fonte original do Inimigo Meu, condensada em um tempo tão acelerado, com certeza vai levantar algumas perguntas e deixar outras coisas com uma cara de eu acho que não teria dado tempo de rolar desse jeito que eles estão contando aí. Mas justamente faz parte disso da gente ver essa evolução e desta humanização da Gorn, que eu não sei se é o melhor termo, porque até esse termo meio que tem uma cara meio racista ou especista dentro do contexto, mas eles estão fazendo com que essa criatura que antes parecia um ser completamente bestial possa ser reconhecido como um ser inteligente, um ser com compaixão, com quem você consegue trocar uma ideia, falar sobre futebol, política e outras coisas como artes, de uma forma que exista uma conversa com camadas até poéticas ali. E isso acaba rolando inclusive na cena dos jogos, que começa com o xadrez. E a gente vê a Ortegas tentando interagir com esse ser e basicamente, em dado momento, jogando o jogo do próprio ser, fazendo com que elas tenham essa troca cultural. E aí rola até um esquema lá de que naquele jogo, para poder justificar quem ganha, acaba comendo a pecinha. A Erika ainda acaba fazendo lá o esquema de fazer de conta que come a peça, para não ofender a colega, que ainda não é amiga, mas meio que tá rolando ali, tá? Aos pouquinhos. E como a essa altura do campeonato já tá bem evidente que um Gorn fraco, ou fraca no caso, é meio que sentenciado à morte dentro da própria cultura. A Erika, que nessa altura do campeonato já entendeu que existe mais ali do que conseguem ver os olhos quando você tá movido pelo ódio, vai estar comprometida em salvar a colega, necessariamente até tendo que se enfiar lá fora no meio do perigo, da tempestade, das adversidades atmosféricas para ir buscar mais daquele tal minério que estava sendo usado para ser colocado na ferida, indo lá fora de novo, se colocar no meio do perigo de novo. Aí acontece a cena onde ela se vê sendo atacada pelas tais criaturas rastejantes que a Gorn já tinha ajudado ela a fugir e tal, e aí pra conseguir escapar, ela acaba usando um dispositivo lá que explode, naquela labareda, naquele fogo e tal, o que acaba, inclusive, pela proximidade com os equipamentos do acampamento, daquela caverninha improvisada, quebrando justamente os equipamentos da bateria que forneciam energia para que elas tivessem alguma chance ali dentro. Fosse para usar o equipamento de comunicação ou até para proteger eles com o tal escudo, que vai ser importante, porque tem uma tempestade marota vindo ali no horizonte. Com o Pike tendo sido convencido de que o único jeito de meio que alargar as paredes do wormhole e dar alguma chance de alguma coisa decente acontecer ali,
automaticamente ele vai enfiar a Enterprise lá e, é claro, sem a Ortegas, sobra pra quem pilotar a nave? Pra ele, é claro. Nessa hora, a Uhura, que já tinha meio que mentido na situação e sabe a porcaria que fez, tá se pegando lá com a fé dela, chega até a fazer a reza dela na língua natal do povo dela. Que eu imagino que ali tenha sido Swahili. Nesse momento, então, com a gente sabendo que o roteiro quer que a coisa corra, a gente vai ver que sobra muito poucas opções para esse par de moçoilas que tá nessa situação aí. A Erika e a Gorn, que agora vão ter como opção incendiar a atmosfera do planeta para chamar a atenção da Enterprise. Olha, me parece realmente uma coisa que vai ser vista de longe. O problema todo, galera, é que, vamos lá, eu não tô convencido de que elas iriam sobreviver à queima desses gases voláteis. Por mais que eles não fossem a coisa mais explosiva, a quantidade deles, em termos globais naquele planeta ali, aquela lua, sei lá aonde que elas estão, mas de qualquer forma eu achei que ficou meio exagerado. Mas ainda assim, é o que acontece. Então, de volta na nave, quando a Uhura vai trocar uma ideia com o Pike, meio que confessar o que fez, ele já sabia, ele estava ligado e ainda disse pra ela que ele teria feito de qualquer jeito. Mas como eu falei pra vocês, o simples fato do roteiro ter arranjado esse esquema de dar uma manchada no nome dela, sendo que eu não sei se necessariamente o roteiro já não era dramático o suficiente pra conviver sem isso, essa cena acaba gerando drama pelo drama, que é só pra gente esquecer um pouquinho o que tá acontecendo lá e espaçar um pouco os eventos pra gente ter tempo de voltar a fazer ser relevante e saber o que tá acontecendo lá no planeta. E aí durante o resgate a gente tem mais uma cena de drama nível hard, quando a La'an chega com a patota do Away Team lá e acaba atirando e matando a Gorn. Veja, galera, vamos lá. Eu sei que essa cena, por si só, daria, de novo, margem para toda uma discussão. Como eu disse, esse episódio é rico em elementos para serem destrinchados. De repente nem o papo da interação das duas apenas, mas o lance da outra chegar de forma apressada, não perguntar nada, e até ter toda uma ligação com coisas que foram ditas e trabalhadas em episódios anteriores, de se a frota é um império, se não é, e aí todo aquele discurso da Uhura de falar, a frota é formada por pessoas, e as pessoas somos nós, meio que dando aquela cara de se nós somos fofinhos e bonzinhos, a frota vai acabar sendo fofinha e boazinha também. Só que desceram a La'an e olha no que deu. Parece aquelas thumbnails sensacionalistas de vídeo do YouTube, sabe? Então, é isso. Ela acaba matando a Gorn, depois da gente ter tido a oportunidade de ver um outro lado dela e até ganhado algum grau de apego. É claro, galera, não vamos ser ingênuos de achar que isso foi feito sem querer. Foi feito 100% de propósito, justamente para que isso afete a gente do lado de cada tela, para ter visto essa história se desenrolar e num momento desses justamente sentir pena do inimigo da Federação que a gente torceu contra em episódios ainda dessa temporada. É claro, a situação meio que dá uma congelada e aí finalmente a gente vai ter acesso aos Metrons quando a Ortegas enfrenta o tal do observador, aquela luzinha piscante que ela sentia a presença constantemente e acaba tendo a oportunidade de justamente confrontar essas ideias de peraí, por que você fez tudo isso? Mas que palhaçada, meu amigo, tem vidas envolvidas aqui. Eu que não gostava dela aprendi a conviver, o que você ganha, o que você tira disso e por que você fez? Quando ele fala a respeito do lance de que foi a curiosidade, de que essa galera que já é mais evoluída está nessa área do espaço desde antes da nossa espécie sequer caminhar ereta. Ou seja, ele está demonstrando ali que eles têm um grau de evolução grande, que eu não sei se seria comparável com o Kill do Continuum, mas ainda assim de seres que já não têm mais nem a necessidade de serem corpóreos. E, ainda que a gente saiba que eles têm essa coisa de gostar do tal espírito de Star Trek, da retidão, da benignidade, de tratar o próximo de forma excelente, eles ainda têm esse senso moral e ético meio diferente da nossa capacidade de percepção, que eles realmente são outra coisa. Não tem isso compatível exatamente pau a pau com o nosso jeito humano de encarar a vida. E aí eles acabam usando
para permitir que exista uma proposta de continuidade dessa história, onde o futuro dessa narrativa vai acabar desembocando lá em Arena. Eles usam o velho truque do tirar a memória, dela não se lembrar de ter interagido com os Metrons, mas sendo permitida reter as memórias da interação que ela teve com aquela criatura, porque aquilo tudo foi real. E a evolução que aquilo vai gerar nela enquanto um ser, um indivíduo, são coisas que vêm para agregar. Então ela é permitida manter essas memórias. Então, justamente de volta à nave, finalmente resgatada e reencontrando com a Uhura, a gente tem uma cena lá bastante bacana, tocante, das duas amigas se reencontrando, batendo um papo que meio que por alto sugerem que todas essas coisas que a gente sabe que foram plantadas dentro do episódio existem, estão ali e que vão ser conversadas entre elas eventualmente. Mas, de novo, uma cena de desfecho pra gente poder saber que o que tinha pra ser contado foi, e agora vai seguir na vida dessas pessoas, ainda que a próxima história vá por outro caminho completamente diferente. O tal princípio da ascensão universal que eu citei no começo do vídeo é a linha mestra para a construção desse arco pessoal da Ortegas. É uma narrativa preciosa, mas que acaba sendo mais aproveitada por quem está assistindo. Como eu disse, é um conceito tão bom que eu nem vou reclamar do episódio ser sobre uma reciclagem disso, apesar de ser exatamente isso, uma reciclagem disso. E esse termo que eu falei do princípio da ascensão universal, eu criei para poder tentar me expressar. Ele não é oficial em lugar nenhum, mas eu até achei que ficou bonitinho. O que vocês acharam? Condiz? E não como se o vídeo tivesse curto, mas nós finalmente chegamos no momento dos telanautas. Lembrando, galera, os comentários feitos por todo mundo que vai aparecer agora são a respeito do episódio da semana passada, onde o pessoal assistiu o vídeo, viu a minha opinião e agora tá mandando a sua opinião, seus comentários. E agora vem outra parte importante do aviso que vale a pena falar pra vocês. Galera, tô muito feliz e satisfeito com o crescimento da participação de vocês aqui no Momento dos Telanautas. Como eu sempre digo, é muito mais legal com vocês. Porém, tem uma coisinha que eu preciso dizer pra gente dar uma afinada e fazer a coisa continuar bacana. Eu tinha criado as regras do jeito que elas foram propostas desde lá atrás, quando tinha menos gente participando, de uma forma justamente prevendo que quando fosse ter mais galera participando, essas coisas iam de fato se fazer importantes. Até por isso eu cito nas regras o tamanho da interação de vocês e vou lembrar aí pra galera. Tem gente que participa e eu fico feliz com isso, mas com textos realmente grandes. Então tentem se ater em fazer textos mais direto ao assunto, mais focados, porque senão corre o risco de, pra pessoa poder participar, eu ter que dar uma navalhada ou eventualmente ignorar completamente mesmo a participação da pessoa, que seria uma pena. Então, para dar início, nós temos o Mauro Duarte. Acho que terei que mudar seu catra, Heitor. Dito isso, sim, joguei pela janela os conceitos padrão da premissa original, pois sabendo que era um episódio cômico e que os escritores, que nunca devem ter assistido a série original, iriam quebrar várias regras, ou seja, assisti a comédia pela comédia e sinceramente ri muito do episódio e até da cena do soco da Laan no Kirk. Aliás, estou gostando cada vez mais da atuação do Paul Wesley. Outra coisa, novamente esquecendo a lógica, adorei a luta estilo tango entre Spock e Laan. Agora sim, podemos juntar nosso catra e formar um mix Mauro Heitor. Brincadeira, tá? Não mude, adoro seus revis assim mesmo. Autênticos? Ah, claro, tirando o que não presta, o resto é tudo ótimo. E Mauro, vou te falar, eu não desgosto do Paul Wesley nem do Kirk dele não, tá? Falando sério pra você, acho só que eles não têm uma boa justificativa do porquê que ele aparece tanto na nave. Agora, mix Mauro Heitor? Cara, eu sou casado. Já o Tássio Andrade enviou: eu gostei bastante desse episódio e com certeza irei revê-lo mais vezes no futuro. Apesar de algumas pessoas não terem gostado da forma como colocaram os vulcanos, lembrem-se que eles não são vulcanos comuns, que aprenderam a tolerar os humanos.
fora que não tiveram a vida toda para controlar seus impulsos. Eu vejo mais esse episódio como o episódio de TOS The Naked Time, onde as pessoas acabam perdendo o controle de suas emoções de forma bem aflorada. Além disso, outra coisa que eu gostei foi a Laan, que por conta dos genes dela ficou com uma pegada mais romulana do que vulcana, deixando claro que os dois são praticamente a mesma raça, apenas alguns pequenos detalhes diferentes em sua genética pelo relativo pouco tempo evolutivo separado entre eles. Esse episódio tem defeitos, sim, principalmente aquele vulcano que a Una se relacionou. Ele, apesar de ter achado divertido, realmente ele sim achei um pouco desrespeitoso com o histórico vulcano nas séries. Porém, mesmo assim, gostei das piadas e ri bastante. Assim como a maior parte dos episódios de Strange New Worlds, esse será um daqueles ame-me ou deixe. Tássio, fico feliz que você tenha gostado do episódio de verdade. E olha só, toda vez que um produto é publicado, ele passa a pertencer à sua audiência. É possível ignorar a lógica e encarar esse episódio como se ele fosse só um sketch de Saturday Night Live. Só que se você ignorar a lógica, se você levar ela a sério, não dá. Agora, veja como as opiniões são as mais diversas. O Doug foi justamente a coisa mais autêntica que eu vi no episódio. E quem vem chegando lá é o Gervásio. Olá, Heitor. Nossa, posso dizer que gostei muito desse episódio, pois adoro essas histórias de troca de corpos, lugares e funções. Contudo, concordo que a história podia ser melhor contada, principalmente sobre as leis de alteração genéticas, que às vezes parecem muito controversas. No demais, também concordo com você que a dedicação da lógica é muito mais aprendida do que inerente à espécie vulcana. Acho isso um tiro no pé dos roteiristas, que parecem não entender a lore de Star Trek. Por isso, não gostei dessa parte, mas no fim foi um episódio divertido. Até mais. Salve, Gervásio, bem-vindo de volta. Veja, como eu tô dizendo, não tem problema nenhum gostar do episódio, mas olha só que curioso, você tá falando que você gosta desse episódio no momento em que você deixa a lógica de lado. O problema é que é justamente a lógica que faz a história do episódio acontecer. Quando você tira ela, não tem episódio. E olha aí o Júlio César Teixeira de Moraes. Meu caro Heitor, essa galhofa foi nota 10. Eu percebi que o episódio ia ser comédia, pastelão e afrouxei o cinto da calça e deixei a maré me levar. Ri bastante das gags, a caracterização do pai que ficou hilária, com seus trejeitos hiper exagerados. A Laan, gênio do mal, tava mais pra mistura de Romulana com Klingon. Kirk e Scott fazendo escada pra ela, ficou muito bom também. A enfermeira Chapel inferiorizando o Spock por ele ser só meio vulcano, ficou bom também. Só a Uhura que foi mal aproveitada. A sorte desses showrunners e roteiristas é que tem fãs assim que nem você. Eu acho super louvável a gente querer enxergar o lado leve daquela historinha. Agora, vocês hão de convir comigo que é o tipo de coisa que faz uma descaracterização do como a série era contada antes. Não é não? Porque vou falar que isso daí é uma quebra que eu particularmente preferia que não acontecesse. Vamos dar uma olhadinha. Já que a gente tem a participação do Ferrachim, o episódio me pegou muito mal pela forma como trataram os vulcanos. Transformaram toda a cultura em piada, usando estereótipos bobos e forçados. É meio doido que eles não apenas insultaram uma raça, como deram a entender que a moral deles é baseada e separada pela genética. Se a mesma ideia fosse aplicada a qualquer povo real, seria visto como algo ofensivo e racista na hora. Star Trek sempre trabalhou com subtexto em seus temas. O que me preocupa bastante, porque o que diabos eles quiseram dizer com esse episódio? É uma pergunta retórica. Porque esses roteiristas desconhecem o conceito de subtexto. Há quem diga que se pode fazer piada com tudo, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tava empolgado com esse episódio porque eu imaginava que ao deixar a genética dos personagens próxima aos vulcanos, todos os personagens iam começar a dar trabalho na nave por não terem passado pelos ensinamentos de Surak. Nessa toada, o Spock ia tentar lidar com os vários romulanos na nave. Essa seria a forma mais lógica de conduzir esse tipo de ideia narrativa, não ironicamente. Mas infelizmente não é isso que o episódio é. E isso é triste, muito triste. Ferrachim, meu caro, vamos lá. Eu acho que a argumentação que você usou aqui foi esclarecida, foi de bom gosto, foi inteligente, foi bem embasada.
foi colocada com formas de ver a coisa que fazem sentido quando você se expressa. Então você está logicamente embasando a sua opinião para falar o que você falou. Tudo bem? Agora você tem a oportunidade de estar do lado de quem está embasando uma opinião, detalhando coisas do porquê você pensa como pensa e sentindo que existem outras pessoas que de fato vão pensar o oposto do que você pensa ainda assim. Porque veja só, se a gente for ver só nos comentários desse vídeo, aparentemente a maior parte das pessoas gostaram do episódio, ainda que elas sintam que aqueles vulcanos sejam fajutos, ou que essa história não seja a mais característica do Star Trek que a gente estava acostumado ao longo de todos esses anos. Mas ela teve uma receptividade até que boa com a maior parte das pessoas, ainda que eu tenha usado os argumentos que eu usei, achando que de fato eles procedem. Eu acho muito salutar o fato de que pessoas tenham visões diferentes, sendo capazes de coexistir numa comunidade respeitosa que consegue encarar de uma forma adulta e madura diferentes opiniões. E aí a gente tem a presença do Fabrício Quirino. Eu me diverti com esse episódio e entendo que os vulcanos são bons, pois apesar da genética, lógica e etc, eles passaram por toda uma evolução para agirem como agem nas séries, e no caso dos 4, eles ganharam os poderes, mas não tiveram o tempo para digerir as responsabilidades à la Tio Ben. Tipo crianças com armas. O ponto é exatamente esse, Quirino. Não existem poderes. Então eu acho que aqui quem estava com armas eram os roteiristas. Só eu achei a La'an mais parecida com uma Romulana do que Vulcana, muito agressiva, mas de novo faltava a ela toda a bagagem para saber lidar com como ser Vulcana. Meu querido, muita gente, como você tá vendo enquanto eu leio os comentários, concorda com você com esse papo aí dela ser Romulana. É que a gente tem que ver justamente aonde o episódio quer chegar quando eles levantam esse negócio dela também ter no genoma dela um lado de Augment, de uma descendente do Khan. Já que eles também dizem que o fato de da onde você vem não manda nos seus atos. Então parece ser uma sala de roteiristas meio esquizofrênica que não sabe que mensagem eles querem transmitir. Porque, sério, quando você atrela o comportamento de alguém ao seu genoma, esse assunto invariavelmente segue pelo caminho do racismo. Não tem jeito. Não gostei que resolveram o problema fora da tela. Na verdade, acho que dele só a Uhura estava pronta para tentar a solução. Os outros ainda acho que deveriam ter mais tempo de tela para chegar a aceitar a ajuda. Como esse não era o foco, os roteiristas se livraram disso da forma mais rápida possível. Tipo, varrendo para debaixo do tapete, sabe? Concordo que a Pélia poderia ter sido cortada do episódio e não teria feito falta. E esse tempo poderia ser usado para resolver melhor o problema principal. Eu não tenho nada contra a atriz, só acho que ela tá meio deslocada em Star Trek, pelo menos na frota. Por último, adorei a cena pós-crédito do Spock ensinando coisas humanas para o Doug. Vida longa e próspera. Realmente, para quem chegou até ali, essa cena foi a mais natural. E olha aí o José Aguiar. Entendi seu ponto de vista, doutor, mas acredito que nos dias de hoje eles estão fazendo vários conceitos, pois uma boa parte dos telespectadores nem levam em conta o mínimo do que você expôs. Concordo que eles fizeram de modo errado. O episódio poderia ser diferente e até mais engraçado. Quanto à história base, eu faço minhas as palavras de outro canal que também curto. Tudo aconteceu por causa da fada da coincidência que estava passando por lá. Um abraço e continue assim, porque nós é masoquista. José, o fandom tracker nunca foi unânime, o que é, na verdade, algo muito bom. No entanto, esse fandom já foi mais uniforme. Então não vamos confundir unânime com uniforme. O que eu quero dizer é, mais pessoas, por mais que diferentes entre si, já tiveram as características em comum de analisarem um bom sci-fi pelos seus reais méritos, gostando do que era entregue na época legado de Star Trek e outras obras similares em termos de qualidade, por motivos de coisas que eram entregues justamente com aquela carga do como elas eram escritas e como elas eram entregues, sem a necessidade de penduricalhos juvenis para fazer esse brilhinho de purpurina
para poder dourar uma pílula de talvez fazer um assunto mais seco, mais difícil de engolir, se tornar mais fácil de chegar em outras audiências que talvez não estejam assim tão preparadas para aquilo, porque os caras estão desesperados por novas audiências e aí acabam meio que aceitando qualquer um de qualquer lugar. Não quero diminuir ninguém a usar esse termo, mas quando você atira para todo lado, vai vir todo tipo de gente e aí você acaba descategorizando a sua audiência na forma como ela nasceu, meio que para virar um Frankenstein que os números vão contar com a quantidade se sobrepondo à qualidade, o que nunca foi a cara de Star Trek. Me fiz entender? E chegou a vez do Marcel Cândido. Eu tenho pra mim que Strange New Worlds é bem mediano, mas que perto das últimas produções é muito bom. Esse episódio é elementar em todos os sentidos, mas mais uma vez essa problemada com os vulcanos que vai deixando o episódio muito chato. Pro fã raiz é um episódio bem do ruim, mas para um fandom calejado, melhor ficar com o mediano do que termos que aguentar mais produções que não são Star Trek. Marcelo, o problema é justamente esse, não dá pra ficar sendo guardião do fandom e dizendo o que Star Trek deve ser. Lembrando que se Star Trek fosse meu, eu ia fazer as coisas do meu jeito, e ia ter um monte de gente que ia adorar, e uma outra galera gigante também que não ia concordar com a forma como eu escolhesse contar as histórias, seja lá que forma fosse essa. Portanto, nada de novo no front. E pra fechar, nós temos o Felipe Alves. Alguém mais percebeu que eles mudaram a dublagem do Capitão na intro? Não sei por que mudam algo que está bom, por algo que sinceramente eu achei bem sem sal. Sempre assisti às séries e filmes de Star Trek com a dublagem brasileira e achei as mesmas ótimas, com exceção de Deep Space Nine. Na minha opinião, a dublagem da Kira não combinou nada com a personagem. Como você assiste? O pai que fica sem sal na abertura fez parte da piada. O problema é que a piada não era muito boa. A dublagem brasileira é realmente muito boa e merece respeito. A galera costuma se apaixonar, se apegar a uma determinada dublagem, que normalmente é aquela que ouviu primeiro, antes de uma redublagem. Por exemplo, quando a pessoa era pequenininha e assistiu um filme com uma dublagem, depois, quando o filme é redublado, normalmente aquelas vozes novas meio que doem no ouvido, ainda que os dubladores que vieram para fazer o trabalho de novo sejam também, por si só, muito bons no que fazem. Agora, às vezes, realmente a voz desse ou aquele personagem acaba no produto final não condizendo com as nossas expectativas e aí a gente acaba torcendo o nariz mesmo. Respondendo sua última pergunta, eu costumo ver com o áudio original, mas deixando claro, eu respeito a dublagem. Sobre o episódio, agora eu entendo sobre o que você tanto pontuou anteriormente. O romance em excesso começou a me incomodar. É claro que a relação interpessoal e romântica é um ponto muito válido e indispensável a ser explorado, mas esse episódio me fez esquecer que eu estava assistindo ficção científica. Voyager e Deep Space Nine, por exemplo, exploravam essas relações de forma mais dissolvida e natural, mas o tema central sempre era nítido. Isso de fato se torna mais perceptível em temporadas tão curtas. E, como eu falei, com esse negócio deles acabarem atraindo um monte de audiência nova que não necessariamente eram especificamente fãs de sci-fi, acaba dando nisso mesmo. Você tem que agradar uma galera que gostava de outro tipo de historinha. Às vezes com cara de malhação, às vezes com cara de barrados no baile. É impressão minha ou estão fazendo com menos frequência nessa temporada episódios com grandes cenas de ação de naves, estações espaciais, etc. Uma pena, porque o que mais gostamos de ver são essas lindas cenas de nave viajando e manobrando pelo espaço. Será que estão economizando para fazer algo grande? Fica a dúvida. Felipe, podemos dizer que esse tipo de cena é o tipo de cena que você mais gosta? Eu também gosto bastante, mas não dá para falar por todo mundo, até porque tem gente que simplesmente não liga para esse tipo de cena, preferindo justamente os romances ou as outras coisinhas mais pessoais. Acredita? Finalizando, o episódio realmente não me pegou. Apenas minha opinião e a cena da dança, novela pura. E teve gente que adorou. Acredita? Gente, finalmente, para encerrar o vídeo de vez, vou fazer outro convite para vocês. Eu gostaria que vocês se dessem a oportunidade de dar uma passeada por outras playlists
e vídeos aqui do canal, porque não é só Star Trek que compõe o meu conteúdo não. Inclusive, vou fazer um apelo pra vocês, que eu acho que agora que eu cheguei nos 3.000 inscritos, vale a pena tocar de novo nesse assunto. Foi uma playlist que eu criei há 9 anos atrás, quando tinha meia dúzia de gatos pingados aqui. E é claro que não ia chegar longe, por mais que eu tenha feito com grande carinho. Fiz a playlist do Tela Games com um jogo que dá pra jogar em casa, sozinho ou com amigos, que é feito pra justamente os nerd mais velho, que tem um conhecimento de coisas mais amplas. Então, vou deixar o link no comentário fixado para quem quiser dar uma olhada. Vai ter tanto as regras do jogo, que é super fácil de fazer, você só precisa de um papel e caneta. Você dá uma olhada lá do como é que é a proposta e depois se joga para fazer. É um quiz onde você vai ver o que está acontecendo lá e vai marcar, depois você vê quantos pontos fez. Aí eu convido vocês a deixarem a pontuação de vocês nos comentários desse vídeo aqui. E aí, vocês compram a ideia? Prometo, é divertido. Testa alguns pelo menos, né? Então é isso, galera. Obrigado pela audiência e por terem ficado comigo nesse vídeo longo até o final. Vou ficando por aqui, deixando 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Forte abraço, galera! E até mais!